campanha para as eleições europeias e o processo de votação de 4 dias já começou esta quinta-feira nos Países Baixos. Mas as eleições vão se realizar em vários dias noutros Estados-membros. Dia 7 de junho é a vez da Irlanda e República Checa irem às urnas, sendo que os checos votam os 2 dias e por isso sábado também é dia de votações. A eles juntam-se a Letónia, Malta, Eslováquia e Itália, que também votam em 2 dias, sábado e domingo. Para os restantes 20 países, incluindo Portugal, a votação decorre no domingo, dia 9 de junho. As europeias realizam-se de 5 em 5 anos e são as maiores eleições transnacionais do mundo. Esta é a 10ª votação parlamentar desde as primeiras eleições diretas em 1979 e a primeira para o Parlamento Europeu após o Brexit. Há 706 deputados, mas este ano serão 720, após as alterações introduzidas pela saída do Reino Unido da União Europeia. Os países com populações maiores têm mais lugares do que os países mais pequenos. No entanto, os Estados-membros com menor densidade populacional garantem mais lugares per capita. O número mínimo de assentos por país é de 6 e o máximo é de 96. Como podemos ver no gráfico seguinte, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha e a Polónia são os países que elegem mais deputados. Já o Chipre, Luxemburgo e Malta são os países que elegem menos deputados, apenas com 6 lugares. Quando forem eleitos, os deputados europeus não serão organizados por nacionalidade, mas sim por filiação política. A maior parte deles terá assento em grupos políticos do Parlamento Europeu. Até à data, existem 7 grupos diferentes. O PPE e SD são os maiores partidos no Parlamento. Seguem-se os liberais e os verdes. Os conservadores e a ID representam a extrema-direita do espectro político e prevê-se que venha a aumentar após estas eleições. Alguns deputados não pertencem a partidos políticos e são conhecidos como deputados não inscritos. Com base nos resultados eleitorais, os grupos políticos terão de negociar os lugares de topo nas instituições da União Europeia. O presidente do Parlamento Europeu é eleito pelos deputados, que também têm de aprovar o presidente da Comissão, bem como os comissários. Mas antes de tudo isto acontecer, é preciso esperar por domingo à noite. Os Estados-membros só podem publicar os resultados eleitorais após o encerramento das urnas dos últimos a votar, no dia 9 de junho de 2024. Olá, queria recordar que nos próximos dia 8 e 9 de junho, ou seja, este sábado e domingo, decorrerá o prazo para votação para as eleições para o Parlamento Europeu. Queria assim convidar toda a comunidade a vir votar ao Consulado-Geral, que estará aberto para esse efeito, no sábado das 8 às 19 horas ou no domingo das 8 às 15 horas. As eleições europeias são cada vez mais importantes para a definição da política que tem impacto sobre os parlamentos nacionais e as realidades nacionais e, portanto, esta eleição europeia é cada vez mais importante e é muito importante também os portugueses exercerem o seu direito de voto e elegerem os 21 deputados que nos vão representar no Parlamento Europeu. Portanto, mais uma vez, convido todos a virem votar, inclusivamente se tiverem cá visitas de Portugal, que estejam recenseados em Portugal, também poderão votar em mobilidade. Portanto, venham todos votar e exercer o vosso direito cívico. Muito obrigado.
Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, na sequência da chegada dos portugueses ao Canadá, hoje Dora Barão vai contar como foi a sua chegada a este país e falar também em memória dos seus pais. Sou Dora Barão, nascida em Ponta Delgada, São Miguel, e emigrei para o Canadá, para Montreal, em 1972, então já faz 52 anos que estou no Canadá como imigrante. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Dora, obrigada de acolher-nos da melhor forma no seu conforto. Obrigada pelo convite. É um gosto, Dora. Então chegou em que ano ao Canadá?
Cheguei em 1972, 28 de julho de 1972. Então, 52 anos de Canadá. 52. Vai fazer 52 agora em julho. Sim. E que dia que estava? Um dia quente? Estava um dia muito quente, que até no outro dia o meu pai queria se ir embora porque ele dizia, a gente nos Açores não temos este calor. Porque aqui sabe como é, pode ir até 40 e nos Açores, sobretudo, mais 25, 26, 27, nunca faz mais do que isto. Mesmo se é muito calor, mas já é completamente diferente. O que é que a Dora gostou na sua chegada? Porque está a conhecer um país. E fez muita impressão, foi porque a gente veio para a casa da minha tia, que vivia na Laval, na Rua Laval. E fez-me impressão as casas, porque era durante o verão, não tinha neve, não tinha nada disto, mas as cores das casas, aquelas escadas por fora, aqueles andares que a gente não temos casas assim nos Açores. Isto fez-me uma impressão grande e era, porque quando viemos do aeroporto e tudo, as ruas grandes, largas e uma grande diferença. Aquilo foi a primeira impressão. Mas depois estive ali um mês, quase um mês, que não fui para a escola nem nada, e então era passear ali naquelas ruas, mas sempre fazia impressão, era aquelas casas com aquelas cores azul, verde, sobre o platô, porque era Laval, perto da Avenue des Pins, e então aquelas casas, e estivemos lá 2, 3 meses na Rua Laval e depois mudamos para a Rua Uma Hotel da bonita Ville. rua, a Rua Laval é muito Com as bonita. árvores e tudo, era um triplex altíssimo. Depois disso a gente não se mudou para o Hotel de Ville logo depois, mas foi para Napoleão, aquela rua pequenina, logo ali ao pé, e um ano depois foi para o Hotel de Ville, que não é o mesmo género das casas muito, muito altas, mas é o mesmo género de pintadas de diferentes cores e muito mais agora. Agora aquelas casas verdadeiramente tem casas cor-de-rosa, verde, azul, tem todas as cores. A Dora vinha então acompanhada com os pais? Sim, eu tinha 11 anos. Filha única? Filha única, e então vim acompanhada, eles vieram para uma melhor vida. E como eles diziam sempre, a gente vai para lá para tu teres uma melhor vida, para tu poderes estudar e ter uma melhor vida, que aqui nos Açores naquela altura era muito difícil. E foi 2 anos antes do 25 de Abril, então ainda era o antigo Portugal, o antigo Açores, como é que eles viviam lá. Como é que a Dora, é lógico que com 11 anos, ao chegar, teve a sua passagem da adolescência e há amigos que ficaram para trás, não é? Foi difícil ao princípio porque faltavam as pessoas amigas. Família, não posso falar muito de família porque a gente não é uma grande família também, e a família do meu pai já estava muito desentrante nos Estados Unidos, e a família da minha mãe, que era uma irmã, estava aqui em Montreal. Mas a gente tinha muitas pessoas amigas e os meus pais tinham uma vida. Eles trabalhavam, mas ao fim de semana era o fim de semana para estar com os amigos. A gente ia acampar, eram os piqueniques nas estradas. Eu lembro-me a estrada, que não é como agora, mas aquelas estradas que ia até à Ribeira Grande, eles paravam lá, abriam as malas com comida, e jogos, e era sempre assim aos fins de semana. E isto fez-me muita falta ao princípio. Porque a gente chega aqui, não tem amigos, não conheço ninguém, e tinha 2 primas, mas muito mais novas do que eu, e então foi quando eu comecei a escola que aí então comecei a fazer amigas, mas mesmo para mim a escola foi difícil, porque naquela altura ainda a gente podia escolher o francês ou o inglês para ir para a escola. E agora foi em que opção? Em francês, porque eu tinha tido uma aula de francês em São Miguel e pensava que conhecia já tudo. E então disse, eu vou para a aula de francês. Mas foi difícil, os primeiros meses eu não compreendia muitas vezes. E lembro de ter feito o primeiro ditado que eu fiz. Tinha 3 linhas e eu fiz 60 euros. Faltava um acento, faltava isto, faltava aquilo.
E quando chegava a casa era só chorar. Eu queria-me ir embora. Exatamente, Dora, chegou onde eu queria tocar. Eu chegava à casa da escola. Queria ir embora. Eu queria ir embora para São Miguel. Eu não queria ficar aqui. E já o meu pai tinha a mesma intenção do que eu, porque o meu pai não gostou ao princípio do Canadá. O meu pai não gostava nada, porque tinha uma vida diferente lá. Aqui foi trabalhar, sabe como é que os portugueses naqueles anos eles trabalhavam 18 horas por dia, e a minha mãe também, eles se encontravam só aos fins de semana, e era difícil. Mas eu, com o tempo, eu fui continuando e fiz amigas também. Tinha uma boa amiga que era, ela era do continente, e a Fernanda, e foi com ela que as grandes amizades ao princípio. E naquelas idades a gente aprende muito rápido a língua também. Mas foi muito difícil. Já a minha mãe, desde o primeiro dia que chegou aqui, ela disse: não volto para trás. Aqui é o meu novo país e é aqui que eu vou viver. E ela gostou logo do país. E uma coisa que ela fez nos meses depois, penso que 6, 7 meses depois, ela disse ao meu pai: eu quero tirar uma aula para aprender francês. A província em francês, eu quero aprender o francês. Porque ela trabalhava, mas ela disse: eu não compreendo nada. E então, o meu pai não estava muito de acordo, aqueles homens mais antigos, e para que é que tu vais aprender? Has de aprender no trabalho. E ela dizia: mas como é que eu vou aprender no trabalho? As mulheres são todas mais ou menos portuguesas e ninguém fala outra língua, eu vou à escola. Ela foi durante um ano, à noite, depois do trabalho e tudo. Ela aprendeu a ser francês e... Onde é que era esse ensino? Era numa escola perto a escola onde eu estava, na Jean-Jacques Ollier, que era na Avenue des Pins e Saint-Denis, ali perto daquela área. E, era onde os imigrantes iam aprender a língua? Não era os imigrantes, era privado. Mesmo eu, quando entrei para a escola, eu não quis ir à escola dos imigrantes. Eu fui direta para a escola normal, e foi por isso que eu tive muitos problemas ao princípio também, porque todos falavam em francês. E tinha um estudante que era o Pedro, que era do continente, um português só na minha aula. E ele dizia: não falo contigo em português, vou falar em francês. ainda somos, a gente encontrou-se pelo Facebook, essas pessoas assim, ainda somos amigos e tudo. E o Facebook é um bom trânsito, não é? Eu encontrei 1001 pessoa do passado aqui, sobretudo do princípio. Mas depois disso tivemos amigos que começaram a emigrar para cá também, e a vida melhorou um pouco. Mas quando a gente temos aquelas idades de 14, 15, 16 anos e que os nossos pais trabalham aquelas horas todas... O que é que a Dora fazia no tempo que os pais iam trabalhar? A minha mãe deixava-me uma lista de coisas a fazer em casa. Isto era... Mas, e a Dora até achava isso na altura difícil, mas hoje aprecia, não é? Aprecio, porque eu aprendi com essas coisas também. E eu lia muito. Eu sempre... Naquela altura, televisão um pouco, mas eu lia muito. A mãe recomendava, era? E desde pequenina, porque a gente em São Miguel, onde a gente vivia, tinha um quarto a mais. E então eles alugavam às professoras que vinham das outras ilhas e viviam, enquanto elas davam as aulas em São Miguel, elas viviam na nossa casa. E então tinha sempre 2 professoras. E com a idade dos 3 anos, mais ou menos, elas começaram a me ensinar a ler, a escrever. Então a ler. Eu tinha ainda livros daquela altura, e era o que eu pedia sempre. E eu adorava ler, mesmo lá. O meu pai lia muito aquelas coisas do Zorro e sim. E eu, à noite, muitas vezes, eu roubava os livros a ele, ia para o meu quarto e com a luz muito pequenina e tentava ler e tudo. E sempre gostei. E mesmo naqueles anos depois de estar aqui, eu sempre li, e tenho uma grande biblioteca, e tenho caixotes de livros, e é que as pessoas às vezes diziam: mas tu leste isto tudo? Eu disse: Eu por semana era um livro grande, eu lia, e eu gostava eu penso que eu gostar de viajar, penso que veio do amor de ler, e de ler sobre vários países onde se passavam as histórias e tudo. E era o meu passatempo para isto, para dizer a verdade. Dora, e quais são
as diretivas que a mãe fazia ao deixar aquelas notas, qual eram as mais que a Dora dizia, não me apetece fazer, mas olha para elas hoje e diz, realmente a minha mãe foi um modelo? Eu não gostava de cozinhar. E foi uma coisa que ela todos os dias, ela dizia-me, olha, eu hoje vou chegar por volta das 6, 7, tu vais começar a cortar as couves, a cebola e corta isto tudo. Isto foi talvez aos 13 anos, 14, mas depois aos 15 ou 16 ela já dizia, mas agora tens que começar a cozinhar, ver o que é que eu estou a fazer e fazer. Eu detestava, eu não gostava verdadeiramente, e então quando era sexta-feira ou sábado, porque ela trabalhava muitas vezes ao sábado de manhã, era começar a limpeza da casa. Eu penso que todos os imigrantes ao sábado faziam a limpeza da casa. O que no fundo mostra que somos preocupados com a higiene, não é? E o povo português ainda hoje no Canadá é conhecido por isso. Somos um povo que eu penso que, eu tenho pessoas amigas às vezes que falam e diziam, eu tenho uma pessoa amiga sobretudo que dizia, ao sábado e ao domingo o marido dizia sempre, a gente vai dar uma volta. E ela disse, ok, mas antes de dar uma volta tem que fazer isto, isto, isto e isto. Ela dizia, a gente já saía de casa tarde porque eu tinha que fazer coisas em casa. Ela disse, se eu tivesse mudado um pouco a minha maneira de pensar, mas somos portugueses. E os portugueses têm para... A casa é o mais importante. É um orgulho, é a família, não é? É a família. Um orgulho. O orgulho. E nós não falamos ainda, como é que se chamavam os seus pais, ou a Dora, a família do seu pai, como se chama, e a da sua mãe? O nome do nome de família do meu pai é Barão, ok? E o nome de família da minha mãe era Sousa. Mas ele também tinha Sousa. E então ela nunca pôs Barão ao fim do nome. Ela guardou o seu nome sempre Alda de Sousa. Que era do avô. Que era do avô. E ela disse, tu também tens Sousa, então eu não ponho. De vez em quando, sobretudo nos papéis, mais ela punha Barão. Mas não, ela dizia sempre era Alda de Sousa. Olha, e os avós nunca quiseram vir ao Canadá ou vieram? Vieram. O meu pai tinha um irmão e uma irmã. A irmã emigrou para Toronto uns anos antes da gente e a minha avó paterna foi com ela. Os meus dois avós, eu era muito pequenina quando eles morreram. Um deles morreu, tinha penso que 3 anos, e o outro morreu 1 ano antes de nascer. Então os avós, eu não. Mas as avós, e a minha outra avó, a mãe da minha mãe, sempre viveu com a gente. Desde que o marido morreu, que o meu avô morreu, ela sempre viveu com a gente. E veio com a outra filha para aqui para o Canadá 2 anos antes da gente vir. E depois, 1 ano ou 2 depois, ela disse, não, eu quero ir viver com vocês, e sempre viver com a gente. Sempre viver, por isso... E não tinham vontade de ir para trás, para os Açores? O meu pai, a gente chegamos em 72, em 76 ele foi lá sozinho, porque pensava voltar para trás. Tinham casa lá, não é? Não, a gente alugava uma casa, mas isso também, os meus avós tinham uma casa do lado do meu pai, mas eles venderam. E depois disto, e naquela altura a gente estando lá, a gente não tinha o dinheiro para comprar a casa também, nem nada, porque os meus pais não eram pessoas com dinheiro. Era do lado do meu pai, sim, mas houve problemas também de finanças e tudo com eles. E então, é isto, a minha avó morou com a gente aqui em Montreal, depois até ela morrer. Que morreu com 92 anos. Mas ela não falava de Portugal? Falava, mas ela sofreu muito lá e trabalhou muito também. O meu avô não era das melhores pessoas, e então ela dizia sempre, eu estou aqui em paz, eu estou em paz. O que é que a avó fazia que a Dora gostava, admirava na sua avó? Ou nas avós? A minha avó do lado do meu pai, eu não admirava muito porque ela era uma pessoa muito fria. Era daquelas pessoas que não sorria, que não, ok? E quando me via, ela só me fazia assim na cabeça. Eu penso que nunca tive um beijo dela, para dizer a verdade. E a outra avó? A outra avó era diferente já, era muito minha amiga, e então, mesmo à noite, quando ia me deitar, ela vinha para cima da minha cama, porque naquela altura, onde a gente morava, na Napoleão, a casa era fria. E os quartos eram frios e tudo. E então ela vinha para cima da minha cama e dizia, vou-te aquecer a cama quando tu vens, e assim, está quente para tu deitares.
Mas ela sempre vive com a gente e para mim, eu fui criada lá também. Quando eu nasci foi ela que tomou conta de mim para a minha mãe trabalhar. E então a outra fez, quando ela morreu e tudo, fez, a minha avó igual. Mas esta quando morreu ela morreu 1 ano antes da minha mãe. E então foi uma grande perca para mim, para dizer a verdade, eu gostava muito dela. Gostava muito dela. Olha, e agora, Dora, se falássemos da sua mãe, Dora, eu sei que a Dora, a uma dada altura, perde os seus pais. Mas antes dessa tragédia, nós sabemos que os seus pais certamente se preocuparam em lhe dar o melhor. Sempre, sempre. Ir à comunidade, fazer os sacramentos. Sempre fiz os meus sacramentos, o batismo, a primeira comunhão, a profissão de fé. Isto fiz tudo nos Açores. Quando cheguei aqui já tinha feito isto. E o crisma? A crisma eu fiz aqui, uns anos depois, e a minha madrinha era a senhora Coutinho de Vilacorba, a esposa do Sr. António Vilacorba. Porque os meus pais eram muito amigos com ele. E então, quando chegámos aqui, continuámos aquela amizade, e foi ela a minha madrinha naquela altura do crisma. Os meus pais não eram pessoas de ir à missa todos os domingos, mas era tudo o que era verdadeiramente. A gente tinha pessoas amigas que tinham crianças e ela ajudava a fazer os vestidos para a primeira comunhão, ela era costureira e ela sempre se implicou nisto e depois, mais tarde, na comunidade um pouco, ela sempre ajudou as pessoas e mesmo nos Espíritos Santos, sobretudo. Temos uma pessoa amiga que quando foi mordoma aqui na Laval, ela dizia sempre, quando tu fores mordoma eu vou-te ajudar. E foi o ano que ela morreu e não pude ajudar. Mas eles foram, os dois fizerem parte da Associação de Hochelaga. Sim, vocês estavam muito eles começaram a ir mais lá e eles estavam implicados naquilo e foram eles que me implicaram a mim. Tens que vir e tens que, vais ver como é. E até muitas vezes ao sábado eu estava sozinha naquela altura e eles diziam, olha, hoje há festa no Hochelaga, chegas à porta, o bilhete está pago, ok? Sou eu que te pago. E muitas vezes não me apetecia, mas com o tempo eu fui começando, que houve um dia a isto, eles implicaram-me um pouco na festa Nosso Senhor dos Milagres e foi o Antero Branco que me convidou para fazer parte do Conselho de Administração da Hochelaga. Eu não conhecia nada daquilo, para dizer a verdade, mas impliquei-me, eu gostei. Gostei de encontrar muita pessoa e tudo, e ele sempre... O Antero para mim foi uma pessoa que me empurrou muito. Ele dizia, tu és capaz, tu vais conseguir. O primeiro ano estive lá como secretária no Conselho de Administração com ele, e quando acabou aquele ano ele dizia, tu vais ser presidente este ano. E eu dizia, mas eu não conheço muita coisa. Não, eu vou-te ajudar. Eu disse, não, eu não quero. Não, tu vais ser a primeira mulher presidente dessas associações todas aqui em Montreal. Encorajava. Sempre. E no dia das eleições, ele disse-me, hoje vais ganhar. Eu disse, mas como é? Vais ver. E então não tinha ninguém que se tinha apresentado e de repente houve um senhor que se apresentou e eu disse, ok, então eu apresento a Dora para... Se ela quiser, eu digo, ok, que eles votem, mas eu nunca pensava que eles iam votar por mim. Porque é uma associação, como sabe, a Hochelaga era mais terceirense. Era isso que eu ia chegar a terceira. Por isso muita gente pensa que eu sou da terceira. Eu pensava que a Dora era terceirense. Não, porque os meus pais estavam implicados lá e é uma associação mais simpática. E então é isto, votarem por mim, mas eu fiquei com medo porque muita pessoa mais idosa, sobretudo os senhores, que não pensam da mesma maneira, e ao princípio foi difícil porque uma mulher, e sobretudo não é da terceira, de São Miguel,
os nossos costumes, para todos. E eu dizia sempre, não, eu vou continuar com tudo o que vocês têm até agora. E foi verdadeiramente uma grande experiência para mim. Quanto tempo, Dora? Eu tive só um ano como presidente, mas depois disso sempre fiquei implicada. Depois disso tive uns tempos que não fui. E depois, quando estava lá o Arthur Coito como presidente, então ele pediu-me para ir ajudar e tudo, e então comecei a me implicar. E impliquei-me também como na Festa Nacional dos Milagres todos os anos, eu é que tomava conta mais de tudo. E eu gostei muito, mesmo se houve momentos muito difíceis, mas tinha sempre o Antero, às vezes eu telefonava, Antero, tal coisa, mas tu, tal coisa, não. Eu dizia, calma, és capaz. Mas eu dizia, mas o meu trabalho também, eu já não tenho energia, porque eu chegava ao fim de semana, eu trabalhei toda a semana e mais eu dizia, não, tu és capaz, és novo, vais conseguir. E os pais, o que é que diziam quando a Dora estava implicada? Eu fui presidente eu entrei para a associação em 94, no princípio, em setembro. A minha mãe morreu em novembro de 94, mas ela estava contente que eu estava implicada ao princípio lá e tudo. E o meu pai, ele é que me ajudou muito daí para diante, sempre. Ele estava sempre de roda de mim, ele estava sempre, o que é que tu precisas, o que é que tu precisas de ajuda. E muitas vezes à sexta-feira eu chegava do trabalho, eu estava cansada. E ele dizia, não vais hoje à associação? Eu vou, mas mais tarde. Ele estava sempre de roda de mim. Mas já pronto, vamos, a gente vai, porque tens coisas a fazer. Há 30 anos isto. Há 30 anos. A minha mãe morreu, vou fazer em novembro 30 anos. Dora, e a Dora, então, já vimos a questão dos pais. A Dora, o que é o trabalho de um presidente? Podemos esclarecer hoje publicamente, porque fala-se muito pouco das pessoas que estão nas associações, mas não se sabe verdadeiramente o que é o trabalho deles. Um trabalho é organizar, mas eu acho que a primeira coisa é a comunicação entre as pessoas, coisa que às vezes falta, porque mesmo quando estás, não importa que seja numa associação, numa companhia, não importa, a comunicação com as pessoas que está de roda é muito importante. E depois se tens a comunicação e que toda a gente se dá bem e tudo, depois disso tens que ir às festas, o que é que a gente fazia em tal sítio, continuar com as festas, que as pessoas gostem. E não é fácil, mas muitas vezes como presidente a gente quer se implicar em tudo na associação. Eu vou ajudar ali, vou ajudar, mas tu não podes fazer isto. Tu tens que estar à frente, tens que delegar. E em qualquer parte eu penso que é a comunicação e delegar o trabalho às pessoas que a gente vê que pode fazer. Isto é muito importante, porque se tu quiseres estar em todo o lugar e fazer de tudo, porque queres ver, muitas vezes a gente ao princípio quer, eu quero ver tal coisa, eu quero ver, eu é que vou. Não, tu não podes fazer isso, porque senão não funciona, A gente tem que comunicar e ver, muitas vezes olhar o que é que está a passar. Sempre? Sempre. Porque como há festas que nem todas as pessoas vão, outras vão menos, e a gente tem que começar a ver, ok, eu ano passado fiz esta festa, mas não dei resultado, eu posso mudar ou elimino. Talvez possa ter outra coisa. E uma outra coisa que não se faz muito, mas devia ser a se implicar com as outras associações. Porque cada uma está no seu lado. A gente devia se implicar, os presidentes de vez em quando deviam se encontrar de cada associação. E haver reuniões para discutir? Discutir, porque os problemas são iguais em todo o lado. E não fazerem festas todas ao mesmo tempo. Eu vejo agora no mês de maio, tem festas no mesmo dia, e depois eu vi outro dia, teve uma festa que teve que ser cancelada. Porquê? Porque havia mais de duas. Isso tinha que ser, ok, vocês têm as datas, ou então sabem quais as festas vão fazer. Uma vez, de 3 em 3 meses, ou qualquer coisa assim, encontrarem-se todos os presidentes e dizer, ok, tu tens alguma coisa, porque assim toda a gente mais gente podia ir às festas. E assim ajudava mais a associação.
ou os clubes, ou não importa. Porque senão, ok, aquele fez a promoção um mês antes do que o outro, vai ter mais gente, mas o outro já não tem. Mas porquê? Porquê que não fazem noutra data? E eu penso que isto foi... A gente fizemos uma vez uma reunião, eu lembro em Oslo, que a gente pedimos a todos os presidentes de estarem presentes. Cada um, não, é a minha associação, eu faço o que eu quero. Mas é mau porque a nossa comunidade, eu penso que não está a crescer, está a diminuir. Porque já não há aquela imigração que vem para o Canadá, já não há. E a mistura das línguas, não é? A mistura das línguas. Os jovens, há jovens que se impliquem e tudo, mas... E é isso que eu digo muitas vezes, porque já os jovens não querem. Não é que não querem. Os pais, quando chegaram aqui, eles diziam: eu quero um bom trabalho para o meu filho, eu quero que ele estude, eu quero que... Uma pessoa que estudou e que tem postos bem altos, não querem ir trabalhar para a associação. Não querem ir para esses lugares. Não têm tempo. O núcleo da família já não é igual como antes, ok? As famílias, os filhos, eles têm que dar mais tempo aos filhos, a vida é diferente. Por isso, tem que haver comunicação entre as associações. E também, Dora, correto, estou inteiramente de acordo, mas também há outro ponto. Os pais têm que querer que os filhos estejam também presentes nesses lugares. Sim, com certeza, porque é uma Foi coisa que os pais da Dora fez, não é? Antigamente, Ou fizeram. Antigamente é isto, os pais traziam os filhos às festas e tudo, e mesmo entre aqueles, eles forem crescendo, e entre eles alguns casaram-se e têm famílias e têm... Dentro das associações. Dentro das associações, mas agora das minhas idades e tudo, e mais velhos, que têm pessoas muito mais velhas também, os filhos já cresceram e muitos nem sequer falam em português. Isto é um erro bastante grave, eu penso, para mim. Porque nós temos escola portuguesa, não é? É isto. A Dora chegou a ir à escola, não, mas falavam em casa. A gente sempre falou, e eu vim de lá, eu fiz a primária e fiz 2 anos de escola preparatória. E então, ia em casa e li em português, porque a minha mãe obrigava-me a ler os livros em português, muitas vezes. E então, mas é isso, mas se os pais, houve muitos que disseram: estamos no Canadá, os filhos não precisam falar a nossa língua. Não é bem verdade. Porque se tu queres que os teus filhos continuem com a herança. Com a herança portuguesa que vocês têm, da língua, sobretudo, e se não falam o português, vai acabar pouco a pouco. Vai acabar. A Dora, e o tempo passa, entretanto, a Dora torna-se numa senhora, começa a trabalhar, e eu sei que esteve sempre ligada a finanças, não é? Sim. Começou a estar ligada a finanças em que altura? Eu comecei, os meus pais queriam que eu fosse à universidade, e eu depois do colégio disse que já não queria ir à universidade. E então naquele dia que eu tinha medo de dizer a eles, porque eu dizia: a Giana é para aqui por causa de mim, para eu ter boa já. E então eu disse a eles, e a minha mãe disse: olha, não queres mais estudar? Amanhã de manhã tu sais daqui e vais procurar um emprego, já. E eu não foi naquele dia, mas uns dias depois, a gente tínhamos conta no banco de épargne naquele tempo. E eu tinha uma conta lá, e então fui lá ao banco e perguntei o que é que eu tenho que fazer para trabalhar aqui. E o diretor é que falou comigo e disse: olha, tens que ter 2 cartas de referência, o teu dossiê medical, naquele tempo perguntavam por isso, e volta cá segunda-feira. E na segunda-feira fui com as minhas 2 cartas e tudo, mas fui pela volta das 11 horas da manhã, e depois ele disse-me: estás atrasada. Como é que estou atrasada? Eu disse para estás aqui, mas não era para começar. Não. Olha, vai lá atrás e começa a trabalhar. Disse: ok. Comecei a trabalhar no Banco d'Épargne, que era no canto da Avenue des Pins e Saint-Laurent. Era o banco dos portugueses. Os clientes eram todos portugueses, os empregados, a gente sobre 31 empregados, éramos 10 portuguesas. Estamos a falar da Caixa?
Hã? Da Caixa Portuguesa? Não, é mais para baixo, era o Banco d'Épargne, que agora é o Banco Valenciano. Mudou, em 86 mudou o nome. E comecei aí, fui caixeira, 2 anos, penso, depois disso trabalhei no o serviço ao cliente, mas eu via que não avançava mais. E então eu dizia, mas se eu quero ir como para os empréstimos, a gente precisa deste diploma disto, daquilo, e eu tive que voltar à universidade, mas à noite. Aí já foi mais difícil. Por isso a minha mãe dizia, não quiseste ir estudar, e agora vais estudar à noite? Eu disse, E foi aí que comecei, fiz 42 anos no banco, mas comecei, como eu disse, a caixeira. Sempre no Lourenciano. Sempre no Uma Lourenciano. fidelidade incrível. 42 anos. Tentei uma vez, há uns anos, há coisa de 16 anos mais ou menos, tive quase um ano que eu disse, não, eu vou tentar outra coisa. Eu queria tentar outra coisa, mas voltei ao banco. Mas, Dora, o que é que a Dora está ligada a uma instituição muito tempo? O que é que fez estar a permanecer ali? Eu gosto do contacto com o cliente e eu gosto de ajudar o cliente. Eu gosto de um cliente que chega e que me diz, olha, eu tenho intenção de comprar uma casa daqui a 5 anos, ou eu quero que tu me ajudes. E isto é ajudar o cliente a chegar ao objetivo que ele tem. Eu ajudava o cliente, ok? E depois foi os investimentos, a mesma coisa. Investimentos, o crédito, comprar casa, um empréstimo para comprar um carro. E sobretudo no princípio, bom, eu trabalhei naquela área uns anos, mas depois... Foi responsável de departamentos, a Dora? Não, mas não lá. Mas depois, quando eu estive na Van Horn, estive naquela área durante 25 anos. Aí é que eu fui responsável de 2 sucursais, fui diretora, muitos anos. Depois disso... Muita dor de cabeça? Não, a gente tem... É muita responsabilidade, para dizer a verdade, muita responsabilidade. Mas se falar com as empregadas que eu tinha, sobretudo na sucursal de Van Horn, eu tive as mesmas empregadas que nunca saíram, 7 anos. E isso o que é que era o segredo? O segredo, comunicação. Primeira coisa, encorajar os empregados. Eu tenho uma pessoa amiga que ainda é amiga, que tornou-se amiga depois de começar a trabalhar comigo, que é portuguesa. E ela ainda trabalha para o banco. E então, ela quando começou, eu vi que ela tinha um potencial verdadeiramente de continuar. E estava sempre em cima dela. Ela dizia, tu vais-me deixar em paz, estás sempre de roda de mim e tudo. Eu disse, não, tu tens o potencial de avançar. E ela avançou. Mas eu estava sempre muito perto dos empregados. Eu sempre tive comunicação. Dar uma ofertazinha, dizer, ok, fizeste bem hoje, aqui tens. Mas eu adorava o trabalho que eu tinha. Eu fiz entrevistas com vocês para o Montreal Magazine. Mas eu tive clientes que eu ajudei desde que eles chegaram aqui até eles comprarem as suas casas, eles mesmos me ajudarem a comprar as casas para os filhos. Eu vi muita coisa e isto eu gostava. E nas finanças, as pessoas, todos eles têm medo de perder, e acalmar os clientes muitas vezes também, porque nem todos já têm boas experiências na vida e naqueles momentos está perto Dora, e tocou aqui num ponto que eu acho que é muito importante nós darmos um bocadinho de relevo na questão das pessoas portuguesas com mais idade, a mentalidade de quererem guardar debaixo do colchão os seus dinheiros e têm sempre medo de fazer investimento. Tem. Diga-me da sua justiça se isso é correto. Não, mas eles foram criados assim e a gente não pode de um dia para o outro mudar as ideias das pessoas. Pouco a pouco. Sobretudo, naqueles anos, sobretudo nos anos de 80, no princípio de 90, os juros estavam muito altos. E eu dizia sempre a eles, vocês têm tudo na conta, não vale a pena. A gente vai experimentar, vamos tirar $5.000 da conta e vamos investir. Naquela altura estava a 10%.
era dinheiro para eles. Eu dizia, vocês trabalham tanto para este dinheiro. Mas eles diziam, mas disseram-me que depois tenho que pagar dinheiro ao governo, ir a dar. E eu explicava como é que funcionava, era isto tudo. Eu tirei uma aula, sobretudo, para os impostos, para explicar ao cliente o que era também, vocês recebem, mas não paguem tudo no fim, vocês ficam com alguma coisa. Mas o mais difícil para essas pessoas, e muitos portugueses, porque eu mesmo quando eu vim trabalhar para a Laval, e na sucursal para onde eu vim, tinha muitos portugueses também que eu não sabia, ok? E foi os anos que os bancos começaram a mudar muita coisa. A linguagem, sobretudo, as cartas, já não... A caixeira foi... Antes tinha 5, depois foi para 4, e depois já... Mesmo o Banco da Laurentienne, há uns anos, tirou as caixeiras todas. Mas porquê? A gente não sabe fazer, a gente não... Esta máquina, a gente não compreende nada. Inteligência artificial já. É isto. Mas para as pessoas de idade, não só para os portugueses, mas para muita gente. Mas o que isto é perigoso. Não, a gente tem que ver que a pessoa tem que ter cuidado. A pessoa não pode dar o seu número de identificação. E é isto que eu, quando dava uma carta, eu dizia sempre a eles, vocês quando vêm cá, vai haver uma caixeira que vai ir com vocês ajudar. Ou então vocês peçam por mim que eu vou ir. Ao princípio, todos os clientes pediam e tudo, mas com o tempo eles forem se habituando. Ou então, os filhos. Eu muitas vezes eu queria encontrar o pai e um dos filhos, ou filho ou filha, e explicar o que é que a gente estava a fazer e explicar aos pais o que é que deviam fazer. E mesmo pagar as contas com o telefone. E foi difícil e ainda há pessoas novas que não querem, mas... Nem estão interessadas. É isto, mas eles diziam muitas vezes, porque é que vocês estão a tirar as caixeiras todas? E era explicar o porquê, que estava tudo a mudar e que quando um banco tem 6 caixeiras que já tem 90% dos clientes que não usam as caixeiras que vão ao guichê ou então pela internet, para que é que um banco vai pagar 6 caixeiras que está a perder dinheiro também? Dora, mas nós caminhamos numa direção um bocadinho para além da preparação do nosso cérebro. E o que é demasiado é perigoso. E há países da Europa que recuaram nessas ações porque estão a eliminar o ser humano para dar lugar às máquinas. O que é grave. É grave porque o ser humano vai estar sempre presente e somos cada vez mais pessoas no mundo, mas eles recuaram, mas eles vão avançar devagar. Eles vão sempre avançar. A gente vê em todos os bancos, eu tenho conta num outro banco também, e eles mudarem tudo. Eu tive um dia que fui lá e precisava de uma coisa e disse, não, agora a gente já não faz isso, tu é que tens que fazer no internet e tudo. E disse, mas eu não estou habituada, mesmo eu não sou pessoa. A tecnologia para mim não é 100% Sim, também. mas é preciso se fazer o seu caminho. Tem que se fazer devagar. E é isso que eu dizia muitas vezes aos clientes, vocês têm que ir fazendo devagar. Mas muita atenção, os telefonemas para casa muitas vezes que vocês recebem e que dizem, eu sou do banco e houve um problema, tens que me dar o teu número de segurança social, tens que me dar isto. Nunca se faz isso, porque os bancos não pedem essas informações por telefone. E é uma coisa que há muitas fraudes por causa disto também. Que é grave. É muito grave, porque às vezes é montantes grandes. E as pessoas ficam sem Ou então receber um telefonema de uma pessoa que diz, era o net. Eu tive um cliente, uma senhora, que veio ao banco e tem que mandar $1000 para o meu net, que está nos Estados Unidos e ele não tem acesso à sua carta. Eu vou-lhe mandar para uma outra conta, que é a conta de um amigo. E eu disse, a senhora não faz isto. Ela disse, não, mas ele precisa do dinheiro. Mas ela quis fazer, o que é que eu vou fazer? Eu telefonei para a security, eles me disseram, mas é vontade da cliente, tu já avisaste tudo, faz-la assinar como é a responsabilidade dela, e não era o net, foi fraude. Foi fraude. Uhum. E como isto, há muitos pela internet, que a gente recebe cada vez mais coisas que, ganhaste tal coisa, ou isto, ou aquilo. Ganhar fácil. Fechar aquilo e dizer, ok, não quero mais. Mas
é uma coisa que os clientes, sobretudo a imigração, não só portuguesa, mas os imigrantes, eles têm medo, porque eles dizem os bancos fazem milhões e milhões e milhões e estão a tirar todos os serviços. A gente não é que eles estão a tirar, eles vão avançando nos serviços e depois a pessoa Não tem que, dão aquilo que as pessoas esperavam. a pessoa tem que seguir, a pessoa tem que seguir, mas eu digo a todos, vocês têm que ter muita atenção em tudo o que é, mesmo o guichê, vocês vão tirar dinheiro, nunca deixe ninguém se aproximar de vocês, nunca, vocês, eu fui pagar a gasolina, mas eu não gosto de entrar, eu faço mesmo diretamente fora. E à noite telefonaram-me do banco a dizer que alguém tinha feito uma outra carta de crédito em meu nome. E eu disse, ok, onde foi? Porque eles não dão essa informação, a Seguridade não dá, mas eu trabalhava no banco e conhecia a pessoa e disse, diz-me onde é. E eles disseram, foi na estação de gasolina ao pé da tua casa. Eu disse, ok, agora já sei. Por isso, todas as vezes, mesmo que pague, não importa de onde, ponha sempre a sua mão em cima e faça o número. Isto é muito importante para as pessoas. Uma boa referência para que não se façam erros desses. E a pessoa tem que fazer cuidado. A Dora, a uma dada altura, então, foi para a reforma. Retirou-se do banco e o que é que se faz nessa altura? Porque... Quando vai para... Eu penso... Na minha opinião, e não só, eu já há 42 anos que eu trabalhava, e a gente pensa sempre na reforma, mas quando ela chega, muitas vezes a gente fica com medo do que é que se vai passar, e eu penso que toda a gente que tem falado com pessoas que forem para a reforma, o que eu tenho é o bastante para chegar até ao fim da vida, e de não faltar nada, e muitos trabalham até mais anos, só no caso que falta alguma coisa, mas eu era, o que é que eu vou fazer? Porque, ok, eu estive doente o ano passado, ao princípio foi fácil não pensar muito nisto, porque eu tinha que ficar melhor antes de decidir outras coisas, mas era o contato com as pessoas. Eu disse, eu vou morrer aqui entre quatro paredes se eu ficar em casa sempre. Eu tenho que encontrar outra coisa. Mas no princípio eu dizia, eu vou encontrar um tempo parcial a trabalhar. Mas a única coisa é que eu fiz umas aplicações e tudo mas o nosso corpo já não segue. E eu fui trabalhar para uma loja um dia, mas tem que estar com o cliente, mas tem que estar ativos, tem que ser, era numa loja de roupas e o cliente quer isso, quer aquilo, quer dar, e aí diz, tens que ir abrir caixas lá atrás, tens que ir... Não, isso já não é para mim. Então a gente decide outra coisa, a gente diz, ok, eu tenho que passar o tempo em alguma coisa, porque então? A gente não pode... Ok, comecei a ler um bocadinho mais e tudo, e disse, não, talvez vou me implicar um pouco em alguma coisa, e então comecei na Casa dos Açores, para dizer a verdade, porque conhecia pessoas lá, ia às festas e tudo, e tem o grupo Reviver, que é para as pessoas assim mais idosas. E eu gostei porque a gente vai de manhã, aqueles que querem cantar tem o coral. É bonito. Depois disso era o Dr. Moraes que ia para uma falar. Maravilha. E depois tem uma senhora que vem fazer exercícios também e tudo. E temos o almoço. E muitas vezes põe música, passa-se ali umas horas. E eu disse, é bom, eu gostei do ambiente e quase sempre a gente, quando chega, a gente vai sempre para a mesma mesa, a gente encontra-se e tudo e fala. E para dizer a verdade, há 2 semanas, não há muita gente que sabe ainda, eu dei o meu nome no Hospital Cité de la Santé para ser benévola. Isso é o que muitas pessoas fazem ao chegar ao Canadá. E eu disse, a gente tem que dar também de nós ao próximo. Ok, não tem salário, é benévola, há umas horas. Informei-me, fui lá ter com eles, informei-me e tudo. E tive um apontamento com eles, mas não é fácil ser benévola também. Pediram-me 2 cartas de referência. Eles também querem saber sobre o meu recorde criminal.
E agora, como sexta-feira é a primeira vez que vou verdadeiramente encontrar, sexta-feira, o que é que a gente tem que fazer? Porque a mim, porque as falas mil e uma pergunta, o que é que tu gostas, o que é que tu queres fazer, porque há vários sítios que a gente pode ser benévola. E de onde há falta de benévolos é com as pessoas de idade. Falar com elas. E a O género de assistente social. Mas a gente tem que falar com elas, mas a gente não pode entrar na conversa completamente. E é isso que eles vão nos mostrar como é que a gente fala, porque a gente não pode dar a nossa opinião, porque a nossa opinião às vezes é diferente e sobretudo aí tem doentes que têm Alzheimer também. E então eles vão nos ensinar como é falar com essas pessoas e tudo. Mas eu fui escolhida para todas as quintas-feiras à tarde, 4 horas, é só por semana, que em geriatria, mas eles fazem jogos também. E então, para as pessoas de idade, a gente está com eles, ajuda-lhes a fazer os jogos. Então está próximo do Dr. Moraes. Não, mas o Dr. Moraes é noutro hospital. Sim, mas ele já foi presidente. É isto, mas é passar tempo com eles. E, ou então era no um outro departamento que é as pessoas que estão em fim de vida. E isto eu disse, eu não estou pronta para isto. Não estou pronta porque isto eu vi como é com o meu pai e tudo e eu não estou pronta para isto. Porque isso, a gente precisa de muita coragem para este departamento. Eu disse talvez mais tarde, mas agora não. Mas tive um inquérito e tudo, e quantas línguas tu falas, e então eu disse, falo português, francês, inglês, francês, português e espanhol, porque o espanhol eu falo corretamente. E então, ficaram, tu podes traduzir? Eu disse sim. Ok, então amanhã tenho por telefone, eles vão-me fazer um teste em espanhol para ver se eu posso falar verdadeiramente bem. Que eles dizem-me, se for nas horas que tu estás aqui fazendo benévola, a gente vai telefonar, e se forem outras horas fora, tu estás disponível. Disse, se eu estiver disponível, não faz diferença vir ao hospital. E é isto, a gente dá umas horas aí, umas horas ali, e eu ocupo-me todos os dias e saio de casa. Quando a gente estamos na reforma, mas se há outro sítio que alguém me pedir para... Mas as pessoas têm que se implicar em alguma coisa. Porque a pessoa que... mas há pessoas que não querem. Isto é normal, as pessoas têm cada uma a sua vida. Mas isso tem a ver, Dora, também o gostar do social, não é? É isto. Porque se eu fosse uma pessoa que nunca estive no social, que nunca conheci isto, talvez eu estava ok a ir só a tomar um café, ou coisa, mas falta-me alguma coisa. Pois. E eu digo a algumas pessoas amigas e eu tenho algumas que dizem, não, eu estou contente como estou e tudo, ok. Uma toma conta da neta, a outra faz isso, faz aquilo, mas eu preciso de encontrar pessoas e falar com elas. Com elas, para se sentir bem. Isso mas eu digo, as é pessoas uma boa que filosofia. Vão, é uma boa as pessoas filosofia. que vão para a reforma, que preparem bem a sua reforma. Porque a pessoa que de um dia para o outro está na reforma e que não tem nada a fazer, o mental, eu penso que é muito importante preparar saúde mental. A saúde mental, preparar e tudo, porque é uma outra etapa da nossa vida. Porque a gente já não estamos nos anos 1900 que morriam aos 40, 50 anos. A esperança de vida são 80 e tal, eu penso que são 83, 84 para uma mulher e 81 para um homem, coisa assim. E então, ainda temos muitos anos, eu digo, ainda tenho 20 anos. Dora, mas falou-me há pouco dos seus pais. Quando é que aconteceu esse momento que foi fatídico, foi grave para a sua pessoa? A minha mãe, no dia 11 de novembro de 1994, foi um acidente. Dia de São Martinho. O dia aqui se festeja também agora com o dia do souvenir. O jogo do souvenir. Foi naquele dia que eles tiveram um acidente, os dois. Mas ela viveu meia hora mais ou menos depois do acidente. E foi em Montreal o acidente? Foi em Montreal, no canto de Saint-Laurent e Legendre.
Foi um autocarro que tem no lado do carro e ela morreu, meia hora depois morreu. Ela tinha 59 anos. E o meu pai era mais velho do que ela, de 4 anos. E eles estavam a falar, o meu pai falava de ir para a reforma daqui a um ano. E então aí eles diziam, a gente talvez depois pode fazer isto, fazer aquilo. Mas para mim, eu perdi a minha melhor amiga. E a amiga de muita gente, porque ela conhecia muita gente. Ela ajudava as pessoas mentalmente, verdadeiramente. Ela era uma pessoa que tinha um problema, ia lá, falava, ou então telefonava. E os jovens que iam ter com ela para falar com ela. Ela estava implicada aonde? Em Laval, Santa Cruz? Ou Hochelaga só? Em Hochelaga só, para dizer a verdade. Porque ela tomou muitos anos conta da minha avó também e tudo. E ela só no último ano que a minha avó está viva é que ela pôs numa casa de pessoas de idade. Sempre tomou conta dela e para ela ir ao Hochelaga, muitas vezes era eu que tomava conta da minha avó. Ou então uma das minhas primas, que é a mais moça, que muitas vezes ia lá tomar conta da avó. Mas para mim ela era a minha melhor amiga, eu podia lhe contar tudo, desde jovem. Sempre foi uma pessoa muito aberta, muito em avanço dos anos. Sim, porque a Dora, a uma dada altura, casou, não foi? Sim. Em que ano é que casou? Eu casei em 89. E a mãe gostava do genro? Os pais gostavam, mas durou pouco tempo. E a mãe esteve sempre ao seu lado? Sempre. Disse, minha filha, vamos continuar. Ela dizia, olha, é a tua vida, tu é que sabes. Porque naquele tempo os pais também não gostavam, naqueles anos, de ver, e muitos pais não aceitavam os divórcios das filhas, sobretudo. E a minha mãe disse, olha, estamos aqui para ti, se precisares de alguma coisa... Nunca repreendeu, pois não? Não. Ela nunca me disse, não devias fazer. Já tinha uma mentalidade muito mais avançada. Ela só me dizia, pensa bem naquilo que estás a fazer, é só. Ela dava-me a escolha a mim de pensar e de fazer o erro. Mas ela nunca me disse, eu tinha-te dito, ou não. E foi uma boa decisão? Yeah. Foi uma boa decisão, as coisas não podia continuar da maneira que estava, mas é isto, ela esteve sempre lá. Yeah, ela sempre esteve perto de mim, e foi o meu pai é que estava doente e a gente esperava que fosse eu que morresse antes. E foi ela no acidente. E o pai durou quanto tempo mais? 12 anos depois. Ainda durou mais 12 anos. Com dificuldades ou sempre com boa saúde? Ele tinha muitas dificuldades. E sobretudo o acidente, porque o momento do acidente, a partir daquele momento ele esquece tudo. Ele não sabe o que é que se passou, não se lembra daquele momento, porque ele aqui ia conduzir. E não se lembra de nada. E até as pessoas diziam, mas podes ir contra a STM, podes pedir dinheiro. E ele dizia, mas eu não me lembro de nada. E mesmo se eles me dão dinheiro, não vale a fazer... Voltar. É isso, mas aí a gente começamos a viver juntos, ele veio viver comigo e então foi 12 anos. E foi assim, mas eles fazem-me falta sempre. Porque meu pai era uma pessoa mais calma, não era calma, porque ele era uma pessoa muito, mas não falava tanto como ela gostava de falar, ela gostava das pessoas, as pessoas, toda a gente a conhecia pela bondade que ela tinha e sempre pronta a ajudar, sempre. Olha, por falar em bondade, Dora, permita-me perguntar-lhe, vocês, os vossos pais, ajudaram pessoas a legalizar-se no Canadá? Não. Eles ajudavam quando eles chegavam cá. Ou pediram dinheiro? Não. O meu pai era... Eu sabia que tal pessoa ia chegar e que não tinha nada, eu pedia a tal pessoa, tens alguma coisa para ajudar? Eu fazia isso muitas vezes. Ajudarem mesmo coisas para casa e tudo. Eu pedia pedia outro, ok?
Ou então faziam uma coleta de dinheiro, mesmo muitas vezes eu dizia lá no trabalho, eles estão fartos já de domingo e estou sempre a pedir. Para ajudar. Para ajudar as pessoas que chegavam, os novos imigrantes. E muitas vezes, porque a pessoa chega cá, aluga um apartamento, mas não tem nada para pôr no apartamento. Não tem um copo, não tem nada. E então é isso que eles pediam às pessoas, tens isto, tens aquilo, podes me dar o que tu tens a mais que não queres. Isso eles fizeram e como eu dizia, a minha mãe estava sempre pronta a escutar as pessoas. As pessoas telefonavam, mas é tão difícil, mas vais ver que vai ficar melhor. Porque a vida dos imigrantes aqui ao princípio é muito difícil, é muito, muito difícil. E ela, na escuta, verdadeiramente, ela escutou muitos dos imigrantes com os problemas que eles tinham. E era uma pessoa boa para a comunicação, porque é preciso ouvir. Ela ouvia, e mesmo com os jovens gostavam de ir ter com ela para falar. Eles diziam a ela coisas que não diziam aos pais. E então ela escutava e falava, escutava o problema e depois falava. E depois até temos dois jovens na comunidade que são casados já há 20 anos agora e tudo, que eles gostavam muito um do outro, mas os pais não aceitavam. E então ele vinha ter com a minha mãe, mas o que é que eu vou fazer? E ele dizia, ora, tu ainda és jovem, tens só 17 anos, 18, penso que já. Ela é mais moça que tu, 1 ano, espera mais 1 ano, mas nunca respondas aos teus pais. Vocês vão fazendo as coisas devagar e vais ver que eles vão gostar dela. E tudo se passou bem depois. E quando ele soube que a minha mãe tinha morrido, foi enorme para ele. Ainda outro dia falei com ele, que o pai morreu também, e ele disse, eu lembro muito da tua mãe, sempre. Qual eram os momentos mais preciosos na vossa família, Dora? Porque a Dora, a vida não permitiu ter uma família, mas está sempre junto de outras famílias. Mas a mãe era sempre alguém que nós apreciamos para sempre, por pequenos detalhes, por razões muito fortes. Ela era a unidade de várias famílias, e com a gente, com a nossa. E eu posso dizer que tudo o que é festas do Natal, passagens do ano, essas coisas assim, as festas, a Páscoa. Vocês enchiam a casa? A casa estava cheia sempre. E ela que unia aquelas pessoas. E quando ela morreu, nunca mais foi igual. Nunca mais. Eu tive anos que não fiz árvore de Natal, que não fazia verdadeiramente nada. E se fazia alguma coisa só porque meu pai ainda estava vivo e tudo, mas já não era aquelas... porque mesmo se eu tentei fazer, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, nada. Ela era uma pessoa que... Se falar na comunidade dela, as pessoas que a conhecerem, dizem, a gente nunca mais conhece uma pessoa como ela. E o que é que mais gostava que a sua mãe fazia nessas festas? Havia algum prato ou alguma coisa que recorda ainda hoje, dizer, é tão bom pensar que a minha mãe fazia aquilo, porque é isso que nos liga ao passado. Mas eu vou dizer uma coisa, a minha mãe nunca foi uma cozinheira, assim, grande cozinheira. Mas era habilidosa em outras coisas. Ela fazia a sua comida e tudo, mas eu até ria muito dela porque ela gostava de fazer malaçadas, mas as malaçadas nunca saíam bem. E então a gente ria sempre disto. E então eu, até muitas vezes, quando eu como uma malaçada, eu lembro-me dela, porque ela gostava de fazer. Mas até lembro-me que eu era pequenina ainda em São Miguel e pelo carnaval, festas malaçadas e tudo. E elas não saíram bem, estavam todas, elas diziam, parecem os portinhos da África, porque estavam muito, muito escuras. E ela disse, não se diz a ninguém que eu fiz malaçadas. Mas eu sempre fui uma pessoa que tu dizes não se diz, mas se é verdade eu vou dizer, sabe? E então tinha a dona da casa onde a gente vivia, veio lá e ela entra na casa e diz, está cheirando tão bem, está cheirando a malaçadas, Dona Alda, porque ela dizia sempre Dona Alda, fez malaçadas? E ela dizia, não fiz nada, eu fiz uns fritos, foi só. E eu disse, não é verdade, ela fez malaçadas, mas não quer dizer ninguém que fez malaçadas que estão más.
Essas coisas assim que ela... Olha, a e gente- algum prato que a mãe fazia que a Dora gosta? Eu gosto, era um prato que ela gostava muito também, era o arroz doce. Ela fazia e eu ainda hoje quando como arroz doce, eu penso nela. Olha, e a nível de princípios de cozinhar, qual eram as comidas que vocês tinham mais frequência? A gente em casa era comida portuguesa. Era comida portuguesa sempre e o meu pai sempre gostou muito de peixe, e então durante o verão sobretudo, porque ela não gostava de fazer peixe em casa, ela dizia que cheirava a casa toda, mas durante o verão a gente morava em Montreal e tínhamos o quintal e então faziam lá fora as sardinhas de barbecue, grelhadas. Sim. E os nossos vizinhos eram italianos, e então a gente dava sardinhas a eles. No e eles grelhador, davam- não era? E eles davam-nos alguma comida italiana. Mas ela fazia, comida portuguesa verdadeiramente, e ao domingo ela sempre continuou cozida à portuguesa, porque era o meu pai que gostava assim se fazia. E era uma coisa que, sabe como era aqueles casais que tem que se fazer o que os homens querem, e ela dizia muitas vezes, ela dizia às outras, como é? Eu também trabalho, não posso fazer o que eles querem. O meu cozido, ele queria aquilo todos os domingos, e ela dizia, se não é este domingo, é sempre para o outro. Ela tinha aquele caráter... determinação, Mas, e era quando a gente comia juntos, ela que descascava toda a fruta, no fim. Ela tinha uma montanha de cascas, e meu pai dizia, comeste muito. E eu dizia, mas foi as tuas frutas Que eu estava a descascar. E o meu pai fazia o seu vinho em casa, como toda a gente, e então... Era habitual, Era não é? habitual. Essencialmente o povo açoriano. Ele era uma pessoa que sabia que ia fazer aquilo na segunda semana de setembro. E Olha, Dora, e vocês por acaso tinham alguma videira na vossa casa? Não. Nunca tiveram? Não, O pai não não gostava? Ele gostava, mas ele não era muito dessas... ele ia comprar As coisas. as E a árvore uvas. de fruta tinham? Isto a gente tinha uma, mas nunca dei, era maçãs, e nunca dei boas maçãs, estavam sempre podres, a gente nunca sabia porquê. Não, eu gostava de fazer o seu jardim lá fora, durante sim. o verão, mesmo quando ele ficou doente e tudo, E quais eram as flores que vocês gostavam de plantar? Ele plantava, não era flores, era legumes, fazer... a horta. A horta, é isto. Os tomates, pimentos, a salsa, essas coisas todas assim. Ele todos os dias ia pôr a água de manhã, porque não se pode pôr durante o dia por causa do sol. Tem que ser cedo. E eu era uma pessoa que não gostava de tomates, eu nunca gostei. Mas quando ele começou a fazer o jardim, e que tinha o jardim, a horta, e que tinha Do quintal. no quintal, eu comia aquilo como se fosse uma maçã, verdadeiramente. Saudável. Eu lembro-me deles muito, verdadeiramente, coisas que a gente somos uma família unida. E lembro-me de quando eu era pequena mesmo, não havia muita coisa a fazer em São Miguel mesmo, e quando eles iam trabalhar, e à noite a gente ia ao cinema. E ia com eles sempre. Eu conhecia muitos atores, mas era daqueles de western, com os cowboys. Mas ao menos os seus pais dispensavam o tempo em fazer a construção daquilo que era o bom na sociedade. E havia um cinema que se chamava o Solar da Graça, que era o ar livre. Eu gostava tanto de ir com eles, ver aquele... E isto, levava-me, ao domingo à tarde, ela vinha passear comigo na Avenida Marginal em São Miguel, em Ponta Delgada, e ele ia para o jogo de futebol. Isto era antes de vir para o Canadá. E quando vieram para o Canadá tudo mudou. Tudo mudou. Tem pena disso? Eu estava lá, eu estava num grupo folclórico, num grupo de teatro, e cheguei aqui para tudo. Porque eles começam a trabalhar, eu não tenho idade de ir para... E eles não conheciam nada também. Eles tinham a minha tia e o meu tio estava cá, mas eles nunca se implicaram em nada também. E então foi os meus pais começarem a conhecer pessoas. A Dora nunca pensou em voltar, como reformou-se, em querer ter uma casa nos Açores?
Eu sei pessoas da comunidade que estão a fazer isso. Foi a minha primeira ideia. Há coisa de 2 anos antes da reforma comecei a pensar nisto. Eu dizia, eu vou começar por alugar lá uma casa e ver como é e tudo. Até contactei uma pessoa amiga lá e ela disse, olha, vem e depois a gente há de ver e tudo. Mas é isto, eu já tenho o meu problema no meu pé há muitos anos e o médico disse que me podia operar. E então, esperando pela operação e tudo, e quando fui operada tive problemas e depois os médicos, todos aqui têm o meu dossiê, têm tudo, e eu estou bem, para dizer a verdade, eu estou bem. E então, eu já não vou a São Miguel há 20 anos. Eu vou agora em setembro. Agora vou por 2 semanas e vou ver. É isso, vou ver como é e tudo, porque eu informei-me no consulado, fiz o meu cartão de cidadão. Eu até tinha dito, tenho uma pessoa amiga lá e tinha dito, olha, daqui a 1 ano eu estou lá e tudo, mas porque ele explicou-me como é que funcionava, por causa dos seguros mesmo de saúde e tudo. E por acaso Portugal a gente temos E os Açores mudou muito. É em 20 anos, Dora. Eu posso dizer que eu tenho lá ido e se calhar já não conheço os Açores. Não, ou São Miguel, de onde vem? Em São Miguel eu não conheço. Bom, desde os 52 anos eu fui a São Miguel 3 vezes. Você vai encontrar a Marina completamente diferente. Já não é igual. Eu vejo fotografias e digo, mas como outro dia disseram, a gente foi da Ponta Delgada ao Nordeste e em 45 minutos, 50 minutos. Eu disse, como era? Antes levava 5 horas e... Não, eu tenho vontade verdadeiramente de conhecer, de ver, e tenho que ver como é que está a vida lá e tudo, porque a vida está cara lá também. Mas o que é que eu vou fazer tudo mais aqui saudável, também? não É isto. Yeah. A vida é diferente, Mas tenho pessoas amigas que foram agora à Terceira e que acharam que o inverno é difícil, porque é mais úmido, muito úmido, ao pé do mar. Chuva e... Isso não sei, mas eu estou bem aqui, para dizer a verdade, e então talvez faça mais viagens. Mas se calhar quando lá chegar pode ser que a transforme, não é? Não sei. Eu estou suposta a ir a São Miguel e a Madeira em setembro, então vou ver. E faz muito bem. A Madeira já há muitos anos também já não ia, mas nesses 20 anos fui a Portugal muitas vezes, que eu gosto muito de Portugal continental e adoro também. É uma boa linguagem para quem está a ver também. Dora, qual é a maior tristeza que a Dora tem, que não aconteceu na sua vida e que gostaria de facto de ter visto realizar? Para mim foi verdadeiramente não poder ter filhos. Para mim foi uma coisa que eu vejo, porque quando a gente é nova a gente não pensa muito nisto, mas depois ao fim de, tinha 38, 39 anos, fui ver porque é que não podia ter filhos e tudo, e precisava de tratamentos e não sei mais o quê, e com quem estava naquela altura também não tive vontade de continuar. E depois a gente continua a vida e nunca mais, mas agora mais velhos, toda a gente fala dos seus filhos, dos netos e tudo, mas é uma coisa que eu sempre gostei. Agora já não posso dizer que eu gostaria, porque já sou muito velha, aos 63 anos já não é idade para ser filhos, mas para mim foi uma tristeza durante um tempo. Mas agora estou melhor, a vida continua, a gente tem que se adaptar. E de roda de mim tem muitas pessoas amigas, muitos contatos e tem crianças e tudo, mas a gente faz outra coisa só. E dá o nosso carinho e o nosso amor a outras pessoas, a outras crianças. E é isso que eu iria tocar. Pensou na adoção? Pensei naquele tempo, mas com quem estava não queria. Eu disse, não importa o país, para mim um país é o mundo. Eu não vejo diferença nos países, as culturas, há culturas diferentes e tudo, mas a gente pode se adaptar. Mas não dei, a gente, como eu digo, tenho 63 anos, vou-me adaptar a outras coisas agora e pensar em mim.
E é pensar importante em mim, pensar que é em si muito também. importante. Olha, e como é que vê a mulher nos dias de hoje, Dora? Porque as mulheres estão a atravessar uma fase de evolução, mas muitas vezes não são respeitado o quanto era necessário na sociedade. É verdade. As mulheres têm muita sorte e têm, ao redor delas, têm muitas pessoas que aceitaram ela ser mulher e continuar e querer, porque é o querer também. E há outras que eu vejo, e sobretudo ultimamente aqui no Quebec, as mulheres que são mortas pelos maridos e isto eu penso que... O que é que falha? Não sei, a gente às vezes, eu digo muitas vezes que tive sorte, porque eu olhei para a frente e continuei. E mesmo de roda de mim havia pessoas que diziam, és uma mulher, a mulher não deve fazer isto, não deve fazer aquilo. E a gente vai voltar à minha mãe. A minha mãe, eu devia ter 9 ou 10 anos, e ela disse, tu tens que continuar, mesmo, tu és uma mulher, tu vais ser uma mulher. A mulher pode fazer o que ela quer. Porque os homens sobretudo, a mulher não pode fazer aquilo, a mulher não pode estudar para ser isto ou ser aquilo. A minha mãe dizia, tu podes ser o que tu queres. Era moderna. Para isso ela era muito moderna. E ela era triste porque ela queria ser enfermeira quando era jovem. Mas não havia dinheiro. Naquela altura ela não podia estudar e o pai não queria e parou. Mas eu digo, a mulher tem que ter confiança nela, muito. E há homens que vão sempre te pôr por baixo, para baixo. És só uma mulher, mas tens que ter muita confiança em ti, mas tens que ter um bom sistema de ajuda, de roda de ti também. Mas é pena, porque há muitas pessoas que ainda vivem há 40, 50 anos atrás e que não deixam a mulher avançar. Mas eu penso que vai mudar devagar, a mulher vai ter aquela confiança que muitas vezes não tem. Yeah. Eu penso que muitas vezes... E há grandes líderes, mulheres e nós vemos aqui no Quebec, a Desjardins teve uma líder, e outras que estão em cabeças de companhias, mas estão no escondido, não é? E eu penso que talvez muitas vezes a mulher tem que ser, sobretudo essas líderes, tem que ser a mulher diante da companhia e tudo, mas tem família, tem que ser mãe. É importante. É importante. A mãe, a esposa, mas se não tiver ao lado dela um homem que lhe aceite da maneira que ela pensa e que quer, também não funciona. É difícil. É difícil. Quem é que no seu ponto de vista, Dora, consegue ser melhor a dirigir? São homens ou mulheres? Ou é neutra nisso? Eu penso que o homem pensa de uma maneira e a mulher de outra. Mas eu penso que uma mulher dirige também com o coração. E pode ser mais fraca em certas coisas, mas se ela souber levar as emoções que tem e tudo para a frente, ela consegue mais do que um homem. São boas a dirigir? Verdadeiramente. E acho que... É a responsabilidade, não é? O sentido da família. É isto. Eu penso que é a mulher que, como eu disse há bocadinho, que é a dirigente, a mãe, a esposa, mas que tem que ser igual para todos. Ela tem que deixar alguma coisa de lado, porque não podes fazer tudo também. Porque uma mulher muitas vezes diz, sou capaz, mas tu estás a pôr alguma coisa de lado também. Porque não podes ser 100% em tudo. Mas ter uma pessoa que te esteja lá para te ajudar, para te não a dirigir, mas apoiar nas tuas decisões. Sim. Eu penso que é muito importante para uma mulher. Mas, como ele disse, eu penso que aqui no Quebec há muitos problemas atualmente com este problema há tantos crimes agora que as mulheres e os filhos, e matem os filhos, e matem as mulheres, e matem... O que é que faz isso no seu ver, Dora? Eu penso que
o homem, as mulheres avançaram, mas muitos homens ainda têm aquela ideia do que é uma mulher. E a mulher tem que ser só, ok, estás casada, estás com essa pessoa, para ele, e não podes olhar para parte nenhuma, não podes fazer mais nada. Mas isso vem muitas vezes da criação da pessoa, como foi criada, como os pais, os amigos. A educação, não é? A educação. Muito, muito, muito. Eu penso que muito passa por isto. Está preocupada com o futuro, Dora? Não. Com a sociedade que temos hoje? A sociedade não é... Está difícil em muitos pontos, é verdade. E o que é que avançamos no seu conhecimento de 52 anos de Canadá? O que é que acha que foi bom e que foi muito mau até à data? Eu acho que é muito individual a cada pessoa, verdadeiramente, o que é... O que viveu e o que está vivendo. E eu vejo uma coisa para o futuro, a gente falámos há pouco da tecnologia e tudo. Eu vejo, e não gosto, mas a gente não pode dizer nada aos pais, nem é a maneira que eles criam os filhos na tecnologia, que com 2, 3 anos, eu vejo às vezes nos restaurantes, para eles não fazerem nada, dá-se a tablet. Mas porquê é que tu não falas com ele? Ou então mesmo em casa estão a jantar, ou estão os telefones todos em cima da mesa, está tudo a... Porquê? Porquê é que vocês não falam com a criança? E isto está cada vez pior. Quem é o responsável disto, Dora? Porque a tecnologia, até mesmo para os olhos, eu vejo e falo por mim, por experiência que tenho, quando vamos encontrar o oftalmologista, ele diz, vai brincar, vai aproveitar do ar livre e deixa um bocado o telefone no lado, porque é tão mortífero, todos estes telefones para se ir à procura de coisas que satisfaçam o ego, não é bom. Eu acho que essas grandes companhias, Apple, eles só pensam no dinheiro e então têm que vender, os anúncios que fazem, eles vão buscar... Agressivos. Porque se tu ouvires aquele anúncio 2, 3, 4 vezes, tu vais querer aquilo também. Tu tens que ir comprar. E depois, é bom, tem jogos para as crianças. Mas há jogos lá fora também. Eles podem inventar um jogo, eles podem fazer outra coisa. Não, estão sempre diante daqueles jogos. Eu detesto isso, para dizer a verdade. Eu detesto uma criança que tem um computador, uma coisa qualquer, diante deles. Eles saem da escola, já lá é preciso levar o computador, é preciso levar a tablet, é preciso lá... Vocês não podem falar com ele. E eu penso que muito os problemas que há então nas está escolas, preocupada. Eu preocupo mais, não é para mim, mas eu preocupo mais na nova geração. Em que, quando vai parar isto? Porque está sempre a avançar. E a comunicação, eles dizem, antigamente não havia comunicação. Não, agora não há comunicação entre os jovens, sobretudo entre os jovens e os pais, não há comunicação. Antigamente havia, porque havia pelo menos 1 hora ou 2 que tu estavas com os teus filhos ou com a família e tu falavas. E agora não. Estás sempre atento, eu recebi uma mensagem. O telefone às vezes eu tenho no outro quarto. Ok, se eu estou ao lado e recebi uma mensagem, estou sozinha, vou responder. Mas não. Antigamente, como é que se fazia? Com o telefone, quando tinha uma mensagem, tinha uma mensagem. Mas agora tem que ser logo. E é isto que o futuro para isto para as crianças. Eu não sei em que é que a juventude também é tudo... se eles não tiverem uma tablet, se não tiverem isso, se não tiverem aquilo, fazem uma crise. Se tivesse que deixar recomendações agora para os mais jovens que veem o programa, que são alguns também, qual é a melhor forma de fecharmos este programa e dizer façam isto ou aquilo, olha, o que é melhor? O que é necessário que os pais façam para que haja um bom rumo? Eu penso que os pais têm que encontrar mais um tempo para passar com os filhos. E não, durante este tempo, não pode ter um telefone, não pode ter isto, não pode ter aquilo, é a comunicação.
e dizer, ok, a gente hoje, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai dar uma volta a pé, nem que seja a pé, mas falar. Os pais, os filhos não conhecem, mesmo mais novos do que eu, um pouco, 40 anos, não conhecem as datas de nascimento dos pais, nem disto, nem daquilo, há quantos anos estão casados, não sabem nada, porque não falam com os pais. Não falem, não sabem essas coisas. E o que é que nós podemos esperar? Eles não dão atenção. Eu penso que os pais também, e é a vida, leva-los também a trabalhar muitas horas, as responsabilidades e tudo, e depois chegam a casa já cansados. Mas não serão vidas facilitadas, Dora? Eu penso que é... Hoje tudo o que um filho pede querem ter, mas Yeah. é preciso mostrar que há dificuldades que os pais tiveram na sua chegada ou na sua... Mas não é só... E também... Quando os pais dão tudo aos filhos, eu penso que é isto, porque eu nunca tive filhos, mas é... Mas sabe como é que os pais lhe faziam? Yeah. Mas é, ok, o filho pede, eles dão. E muitas vezes não podem, não há a maneira, não tem... Condições. É isto, ok, mas é preciso dizer ao filho, olha, eu não posso, agora não posso, não tenho dinheiro para isto, ok? Mais tarde, ou quando os pais puderem, mas agora não. Ah, mas o meu amigo tem, até... Não, desculpe, mas é assim. Mas outras pessoas disseram, mas ele chega à escola porque não tem, os outros vão rir dele. Mas isso então nunca mais acaba. Tem que ser 1, 2, 3 pessoas que comecem a fazer isto. Mas eu acho que o futuro é verdadeiramente a passar pela comunicação com os filhos e passar tempo com eles. Antigamente ouvíamos mais a rádio, no meu tempo, ouvia-se mais a rádio. Hoje é o consumo do telefone, olha, está a tocar, olha uma mensagem, Yeah. olha isto. E no fundo ficamos desatentos aos valores daquilo que era nobre, os nossos pais nos transmitiram, e fica tudo no meio do caminho. Não aproveitamos, não é? É isto, eles não aproveitaram o tempo que tinham com os pais e com os avós. Veja nas casas dessas pessoas, as pessoas de idade, quando a minha avó esteve lá, tinha uma senhora ao lado dela que já há 3 anos ninguém vinha ver. E não acha que isso é preocupante? E eu dizia, mas onde é que estão os filhos? Porque a enfermeira dizia-me, tem filhos, mas onde é que eles estão? Não têm tempo. Eu até comecei a ir com a minha mãe lá muitas vezes e quando a minha mãe dava comida à minha avó, eu dava comida a ela. E a enfermeira disse, não faças isso, porque depois ela espera por ti para comer e já não quer comer. Porque eles querem aquela atenção, mas os filhos não sei onde é que estão, os netos. Aquela senhora já tem 80 e tal anos, já deve ter netos de 30, E já viu a mentalidade dos portugueses, como ela é tão rica, que adora sem querer, estava a fazer uma boa ação? Estava, mas as enfermeiras diziam não faças porque senão ela vai sentir a falta. E é mau porque ela depois não come, mas às vezes a enfermeira saía e continuava a dar, porque essas pessoas precisam de alguém para ajudar e as enfermeiras às vezes há uma para 10 pessoas. Não, eu acho que é o futuro. Eu sempre fui, para mim a comunicação é muito, muito importante e é dizer aos jovens como é que a vida funciona. A vida, eu lembro, eu tinha 13, 14, 15 anos mais ou menos, os meus pais assentaram-me e disseram, olha, a gente ganha isto, o teu pai ganha isto e a gente temos essas despesas. É para tu saberes como é que funciona a casa. E na escola, naquela altura, ainda havia uma aula, eu lembro-me aqui no secundário, penso que 4 ou 5, era 1 hora por semana, que era para saber como é que funcionava uma conta de banco, essas coisas assim. Já não existe nada disto. Nada. Será que os governantes têm culpa nisto? Tem. Porque eles têm que... Eles só pensem agora, mas tens que pensar no futuro. Mas eles pensam, mas daqui a 10 anos já saiam outra coisa que eles não precisam, outra maquinazinha, não. Para mim, é isso que às vezes eu digo, onde é que a gente vai chegar? Mas uma coisa é certa, a Dora será até à morte portuguesa. Sou.
o meu coração é sempre português. E mesmo se, e todas as vezes que viajo e que volto, quando eu estou perto daqui, fico contente porque eu digo que cheguei ao Canadá, eu cheguei ao meu país, mas o meu coração é sempre português. Nasci lá e não saio daqui. Não saio daqui. Quando eu vejo a minha bandeira, seja portuguesa ou açoriana, eu sou portuguesa. Mas diz obrigado ao Canadá. Foi o país que me acolheu, foi aqui que eu cresci também, estudei, fiz a minha vida, tenho o que tenho porque vim para o Canadá, talvez lá tivesse, não sei, porque os anos mudaram também, mas graças ao Canadá, aos meus pais, a educação que me deram também, mas graças ao país que me acolheu, aqui é o Canadá. Foi muito feliz este encontro, Dora. Obrigada de nos acolher e muitas felicidades. Igualmente. Obrigada. É uma honra. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.